Como fazer leitura ativa? É isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo do canal. Ah, Sara, mas o que é leitura ativa? Leitura ativa nada mais é do que um método em que você conversa com o que você está lendo. Ou seja, você vai deixar de só passar os olhos pela página e tentar entender, compreender, fazer links. E eu vou te explicar como fazer isso e como eu faço isso no meu dia a dia, na maioria dos meus livros de estudos, tanto espirituais quanto rotineiramente. Mas, antes de falar como eu faço isso, como eu aprendi a trabalhar com a leitura ativa para melhorar meus estudos e no geral, eu quero falar para vocês que por muito tempo eu acreditava que grifar os livros, que anotar, faria o livro ficar mais feio, faria o livro perder a estética bonita dele, mas eu desconsiderava de uma forma muito boba e arrogante o que poderia aumentar no meu rendimento nos meus estudos, nas coisas que eu li, se eu fosse notando do lado. E como esse meu entendimento poderia ser aumentado. Então, quando eu comecei a entender isso e tentei aplicar ele no método normal, seja no ensino médio ou seja no momento atual, o que aconteceu? Eu descobri que a minha compreensão foi pro topo. Então, quais são esse passo a passo, né, para a leitura ativa? Como eu gosto de fazer essa leitura ativa? Mas antes da gente começar a falar esse passo a passo necessariamente, e vai dar um vídeo longo, porque tem muita coisa que dá para falar, eu quero falar que vocês vão precisar de alguns materiais. Primeiramente, o livro, eu vou estar deixando aqui, tá? Depois você vai precisar de lápis, caneta, marca-página, post-it, o que você achar interessante. Pode ser só lápis, pode ser só caneta. E agora nós vamos pro passo a passo. Então, o primeiro passo da leitura ativa que você vai fazer vai ser o seguinte: você vai ler o seu texto como normalmente você faria. Depois de ler essa primeira vez, eu quero que você pegue a caneta, o lápis ou o marca-texto e comece a sublinhar, a riscar o que você acha importante. Numa segunda leitura. Nessa segunda leitura, em que você realmente vai tentar, além de assimilar o conteúdo, você vai tentar fazer links, referências, anotações nos lados. E depois que você fez isso e você teve muita certeza do que você compreendeu, do que foi feito a cada capítulo, e é claro que você vai demorar muito mais tempo para ler um livro de estudos dessa maneira, mas é a maneira mais eficaz para você conseguir ter a compreensão total do conteúdo. Nessa segunda fase, também é muito importante que você se faça perguntas, como quem, quando, onde, como e porquê. E com isso você vai anotando e vai conseguindo assimilações básicas da época que ocorreu, o que estava acontecendo no mundo naquele momento, qual foi aquela pessoa, aquela personalidade, onde foi feita aquela pesquisa, como isso foi feito e por que foi feito. E daí, a partir desse ponto, você já vai ter muitas informações e muitas ideias. Agora vem a terceira parte, que provavelmente vai ser a mais demorada, que você vai precisar ter uma pausa aí. Não tem um tempo definido, você define. Mas você vai precisar ter essa pausa entre a segunda rodada de leitura e a terceira, tá? Eu recomendo que pelo menos um dia de distância para você conseguir processar aquela informação bem da segunda leitura, com os dados que você atingiu. E na terceira informação, na terceira rodada, né, de leitura, você vai revisar tudo isso e vai aprofundar. Ah, tá, mas Sara, eu vou aprofundar como? Esse como é a chave para muita coisa, tá? Você vai aprofundar
criando mais anotações sobre aquele tema, linkando com outras coisas que já está no banco de referências que você tem aí dentro da sua mente, seja com filme, seja com uma série, de qualquer modo, você vai criar esses links mentais para facilitar seu conteúdo e seu aprendizado. Depois, você vai começar a procurar referências sobre aquele assunto que foi falado naquele capítulo e os acontecimentos. Então, aqui você vai descobrir uma outra bibliografia. Você vai descobrir séries, documentários, livros para você ler, para assistir, para realmente tornar aquela leitura imersiva. Você conseguir relacionar ela de vários pontos de vista. Então, assim, se tem um documentário que é mencionado no texto, assista esse documentário. Se tem uma música que às vezes você escuta com mais atenção para ver se ela se relaciona com o tema. É isso que eu chamo de criar links. Você vai pegar algo que você já conhece ou que você já não conhecia e vai linkar um conteúdo no outro. Por exemplo, as músicas que foram feitas no período da ditadura brasileira e estão literalmente ligadas ao assunto da ditadura. Você consegue estudar a ditadura através das músicas também. Isso é um link. Você consegue juntar arte com história. E para a gente sempre entender uma situação, a gente vai ter que ter o contexto histórico, filosófico e cultural da época. Além de conceitos geográficos e outras. Como eu já disse, esse processo vai demorar mais. Ele vai ser um processo extenso. Você vai sentir muitas vezes que você não está avançando na leitura. Mas, acredite, ele muda tudo e a possibilidade de você lembrar o que estava naquele livro é 1000 vezes maior do que se você simplesmente ler uma só vez de um modo passivo, tá? Isso mudou a maneira como eu estudo, então hoje em dia eu tenho muito mais calma quando eu vou estudar e vai levar tempo, gente. E a minha recomendação é o seguinte, que vocês façam esse processo de 3 rodadas de leitura a cada capítulo. Ou se vocês conseguem ler por mais tempo, né? Repitam esse processo várias vezes para ter certeza de tudo. E muito importante, conversem com o texto, grifem o texto, escrevam o texto no livro, façam anotações no computador, no celular, num caderno, de modo que você consiga ter realmente um contato com aquilo que está no livro de uma maneira muito mais prática. E outra dica muito legal é você tentar colocar aquilo que você leu na sua vida, fazer assimilações com as coisas que você vive, com o seu trabalho, com a escola, com os estudos, de modo muito prático, assim. Eu li sobre virtudes. Como eu vou colocar essas virtudes em prática? Como eu vou fazer isso? Como eu vou melhorar a minha vida de oração? Como eu vou estudar melhor marketing? Como eu posso colocar aquilo que eu estudei de matemática na prática? De um modo que eu consiga perceber visivelmente, tirar aquilo da linha do pensamento, sabe? Colocar de uma maneira prática, que você tire do papel e você consiga ver a solução dos seus problemas ou de algo muito perto disso, sabe? E aí, se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário, já fala se você conhecia esse método de leitura e, mais importante ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a partir de hoje vai ter vídeo quase todo dia. Beijos!